Goleada histórica! O Atlético simplesmente fez uma das maiores atuações de sua história dentro da Copa Sul-Americana. Uma goleada que vai ficar para sempre na memória do torcedor atleticano. O Furacão não tomou conhecimento contra o Raio Zuliano. Simplesmente mais do que uma mão cheia foi a goleada que o Atlético aplicou no seu adversário. Mais líder do que nunca do grupo E da Copa Sul-Americana e o Tri é realidade. Roda aí, Furacão. Fala, galera, beleza? Fala, Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de uma goleada simplesmente histórica. E por que histórica? Não só pelo placar elástico, porque foram gols maravilhosos, gols individuais, a maior parte coletivamente falando. Fernandinho, gente, eu não tenho mais adjetivos para poder citar esse cara. É impressionante o que ele representa para a instituição, para o torcedor e a sua liderança, a sua perspicácia, a sua qualidade, o seu talento dentro de campo. É o cara que comanda o jogo. Antes da gente começar a fazer a nossa análise aí, eu não vou, obviamente, ficar flertando com o torcedor e jogando ilusão pra cima, porque, vencemos e goleamos e amassamos o Raio Zuliano e agora o Atlético é favorito ao título da Sul-Americana. Não. Eu já falei aqui várias vezes no canal que eu nunca vou iludir ninguém, nenhum torcedor. Até porque eu dou a minha opinião para que eu possa debater com você. Eu quero saber a sua avaliação. Você concorda, discorda? Acha que tá muito? Acha que tá pouco? Acha que encontrou um equilíbrio? Eu acho que é por aqui que a gente tem que debater. Só que o nível de atuação do Atlético vem mostrando que o Furacão ele tem potencial de crescimento ainda mais. Porém, por mais que muita gente queira minimizar, vem cá. O Corinthians ganhou do Nacional do Paraguai, meteu 4-0, uma goleada também na Neoquímica Arena, bibibibibibi. Não vale porque o adversário é mais fraco tecnicamente? O Corinthians, ele aplicou uma goleada porque o time adversário é inqualificável, é um time fraco. Só que o Corinthians, por exemplo, pegou times fracos recentemente e não venceu. Assim como o Atlético pegou adversários muito mais fracos e acabou não ganhando. Então, time grande, time gigante, quando pega adversário inferior, enfraquecido, pior, tem que ganhar. E quando pega um time ainda mais fraco, tem que golear. Como o Atlético goleou. O Atlético passou por cima. O Atlético simplesmente amassou. Eu vou falar muito sobre o jogo aqui, mas antes eu quero falar, quem veio comigo na KTO ganhou um cascalho e se divertiu. KTO, melhor site de entretenimento do Brasil. Muito simples. Clica aí, kto.com. Clica no botão registre-se e aí quando aparecer o cupom promocional você escreve aqui, é só escrever isso aqui, KP20, tudo junto. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Gente, eu separei algumas coisinhas aqui para que a gente possa discutir sobre o grupo E da Copa Sul-Americana. Primeira coisa, o Atlético goleia no primeiro jogo. Fora de casa, ainda que poupou alguns jogadores, não era necessário colocar força máxima. Aí o Atlético vem para a Liga Arena, na frente do seu torcedor, amassa o adversário. Próximo compromisso é contra o Danúbio, lá no Estádio Centenário. E o jogo acontece no dia 24. Então até lá o Atlético vai ter, em meio à disputa, Campeonato Brasileiro já estreando no domingo, também na Liga Arena contra a equipe do Cuiabá. O Atlético tem tudo para fazer uma ótima sequência. Uma sequência para dar moral, porque conquistou o título do Campeonato Paranaense também com o pé nas costas. Vamos falar a grande verdade aqui. O pé nas costas. Não teve lá nenhuma dificuldade no jogo decisivo mesmo, na final, jogo de volta na Liga Arena. Frente do torcedor, goleada, lindas jogadas. Aí o Atlético vai e emplaca mais uma vitória na Sul-Americana. Emplaca outra agora. Já tem no final de semana um time mais fraco do que ele, que é o Cuiabá. E o Atlético vem mostrando que com os jogadores já recuperados, vou dar um exemplo aqui, Léo Godoy, que quando chegou demorou para começar a se ambientar, já está ambientado. O Esquivel, que disputou o campeonato pré-olímpico pela seleção argentina, perdeu praticamente toda a pré-temporada, toda a preparação com o Osório, a chegada do Cuca. O Esquivel é o titular da posição. O gol que o Esquivel faz, um jogador jovem, olha o talento.
E não importa quem era o adversário, lançamento do Fernandinho, a forma como ele domina, a perspicácia, a inteligência para ver a saída do goleiro, para picar por cima. O Esquivel joga muito futebol. Eu já falei aqui N vezes, para mim esse time do Atlético, é claro que o Cuca tem muito mais capacidade do que eu, até porque ele vem treinando o time, a imprensa não tem acesso, para poder entender um pouco mais sobre essa equipe. Qual é a posição titular, onde ele tem uma dúvida, onde ainda há uma carência, porque existem algumas carências nesse elenco do Atlético, mas, como eu já falei várias vezes aqui no canal, para um primeiro semestre, entre aspas, tá pago. Tá pago. O Atlético, ele não precisa, pelo menos até esse primeiro semestre, de grandes contratações. O que chegou já tá ótimo. Léo Godoy precisava de um lateral, o Atlético foi e buscou. Precisava de um centroavante com a ausência do Vitor Roque, que foi pro Barcelona. Veio o Mastriani, que é um goleador, para variar, meteu mais caixa. E um ponto importante é o seguinte: o Canóbio, que é conhecido por boa parte da torcida como um jogador que bate fofo, que é um atacante que não consegue finalizar, não acerta o gol, eu espero que esses gols de hoje possam trazer e talvez resgatar a confiança do Canóbio, que é um jogador que eu acho que o torcedor, acho que eu posso falar pelo torcedor aqui, o torcedor se sente representado pelo Canóbio. Voluntarioso, a entrega, dedicação, é uma peça importante taticamente, indiscutivelmente para o time, só que quando você vê que você precisa daquele jogador no momento decisivo, o Canóbio não entregava. Uma bola para poder fazer o gol da tranquilidade, errava. Uma bola para poder fazer o gol e liquidar a fatura, errava. E agora eu espero que esses gols tenham trazido confiança para o Canóbio, para que ele possa novamente ganhar uma sequência e, consequentemente, por que não, mostrar um pouco mais de qualidade, coisa que faltou na temporada passada e que o torcedor vinha cobrando bastante até esse primeiro semestre dentro do campeonato estadual. Pô, não é normal um atacante ficar tanto tempo sem marcar um gol, assim como o Coelho, gente, mais de um ano sem marcar. E não me venham falar que foram poucas oportunidades que o Coelho teve, ele teve várias oportunidades. É bem verdade que no final da temporada passada, jogando meio fora da posição, com o Wesley Carvalho, mais como um lateral barra ala do que como um jogador de extrema lá na frente. Mas não importa, o Atlético hoje é um time muito bem organizado com o trabalho do Cuca. E eu já cansei de falar aqui, esqueçam, já foi o negócio do Cuca fora de campo. Eu já me posicionei, eu não toco mais nesse assunto, por mais que algumas pessoas queiram falar, agora, fala do Cuca. Gente, eu sempre defendi a ideia que o Cuca é um baita de um treinador. Baita do treinador. Ele é um técnico de trabalhos bons, só que a curto prazo. Dificilmente ganha uma sequência durante muitos e muitos anos numa equipe. Mas o que o Atlético precisa é justamente disso. No ano do centenário, um bom treinador para fazer um trabalho a curto prazo, até o final do ano não importa, mas que possa trazer títulos, que faça o Atlético ser competitivo. Hoje o Atlético é uma das grandes forças da Copa Sul-Americana. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, e não é soberba nenhuma. Eu vou falar sem medo de errar, e sem soberba, e sem falta de humildade, longe disso. Hoje, o Atlético é um dos times a serem batidos na Copa Sul-Americana. Hoje, o Atlético, se enfrentar um Boca Juniors lá na frente, eventualmente, medo? Favoritismo? Ok, a camisa dos caras, a torcida dos caras, a bomboneira dos caras e tal, mas peraí, vamos analisar a bola? O que o Atlético vem jogando desde que o Cuca chegou? Podemos analisar a bola? Eu faço uma pergunta para você que está assistindo aqui esse conteúdo. A linha defensiva, com o Bento, com o Léo Godoy, com o Thiago Heleno, que deu um lançamento fantástico, olha, é mais de 18 anos para poder ver o lançamento que o Thiago Heleno, a assistência que ele dá, o Fernandinho a mesma coisa. Thiago Heleno, ora Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel. O Atlético precisa contratar para essa posição? Eu tenho que reconhecer, não gosto muito do futebol do Kaique Rocha, mas tem que ser reconhecido. O futebol que ele vem jogando até agora na temporada, por mais que não tenha afetado grandes adversários, é um futebol digno. E o Gamarra, para mim, chegaria para ser titular. Ainda não é com o Cuca. Meio campo, vamos lá. Você tem o Alex Santana, que não é titular, mas é um bom jogador. Você tem Eric, Christian, Fernandinho, o Hugo Moura aí, que eu não gosto, mas tá no elenco. Então, o meu ponto de vista aqui, o Atlético está muito bem preenchido nesse setor do meio campo. Na frente, pouca gente lembra que tem o Benítez, que não ganhou uma sequência com o Cuca ainda, mas Zapelli nesse meio campo, o Zé Vitor, que está chegando, fechando com o Atlético, entre outras contratações que devem chegar ao longo da temporada. Na frente, Mastriani, com o Canóbio. Então, assim, o meu ponto, galera, fora outros jogadores que nem foram citados por mim aqui, o Atlético hoje tem um time,
O Atlético hoje tem organização, o Atlético hoje tem nível coletivo, individual, tático, físico e técnico. Tem todos aí as premissas, todos os adereços para que o Atlético possa se consolidar como um time de futebol para brigar por todas as competições. Não sei se vai ganhar a Sul-Americana, eu não sei se vai ganhar a Copa do Brasil, tampouco o Campeonato Brasileiro, mas uma coisa eu sei, a preparação do Atlético, por mais que tenha errado, querendo ou não, com o Juan Carlos Osório, interrompeu o trabalho no começo do ano, não vinha jogando bem, mas ajeitou a casa. Hoje a torcida, ela consegue compreender que há um trabalho, há uma coerência no trabalho. Então, eu não sei se o Atlético vai ganhar mais coisa esse ano do que o Paranaense. Torço para que sim, é óbvio. Mas algo me diz que pelo menos o Atlético volta a postular entre os principais times das competições que vai disputar. Campeonato Brasileiro é uma outra situação, justamente para poder entender jogadores que vão desfalcar o Atlético por causa da Copa América. Para quem não sabe, a Copa América continua e o Campeonato Brasileiro também. Então o Atlético deve perder alguns jogadores, eventualmente Zapelli, Canóbio e assim vai. Bento, fica complicado. Então acho que o Atlético ele se preparou muito bem para essa temporada e para a sequência que está por vir. E agora aguardar no final de semana a estreia contra o Cuiabá. Sem dúvida alguma, nunca é bom você iniciar um campeonato perdendo, mas eu realmente boto muita fé que, dependendo da logística e planejamento do Cuca com a sua comissão técnica, eu acho que o Atlético talvez não dê sequência força máxima em todos os jogos, justamente porque Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo isso além da disputa do Campeonato Paranaense, que já vem com um acúmulo de desgaste para esse time barra elenco, eu acho que eles vão dar umas ponderadas, algumas poupadas, mas eu realmente boto fé que se o Atlético entrar com a faca nos dentes, com sangue no zóio, nesse Campeonato Brasileiro, dá para fazer uma campanha melhor, obviamente, da temporada passada. E por que não sonhar em flertar com alguma coisa no Brasileirão? Eu acho que não seria nenhum absurdo pensar nisso. Claro que brigar pelas 3 competições é muito complicado para qualquer clube do Brasil e até do mundo. Mas se o Atlético se organizar bem, planejar bacana e organizar principalmente a logística de jogos para cada jogador nesse calendário maluco do futebol brasileiro, eu acho que dá para pensar com coisas grandes até o fim de 2024, no belíssimo ano do nosso centenário. Que vitória fantástica do Atlético. Só tenho aqui a parabenizar os jogadores, que o Atlético vem realizando nessa Copa Sul-Americana. E agora é aguardar depois desse 6-0 que vai ficar para sempre na memória do torcedor. O Atlético, até o primeiro tempo, com 30 minutos, já tinha metido 3-0. E aí liquidou a fatura. Ainda marcou mais um golzinho e aí o segundo tempo foi mais protocolar, para dar show pro torcedor que vai embora da Liga Arena feliz da vida com uma atuação histórica. Atlético 6, Raio Zuliano 0. Beleza, galera? Furacão venceu, 6-0. Vamos pra cima dos caras. Dia 24 tem jogo lá no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, contra o Danúbio. Danúbio que é o vice-líder da chave do Atlético. Furacão vencendo, dá um passo gigantesco à próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos por mais. Tamo junto, galera. Likezinho, se inscreve no canal. É o Fala Cap que tá na área. Beijo pra vocês, é nóis.